Dando continuidade aí a nosso estudo sobre a Lei Complementar 109, nós estamos agora gravando aqui a parte 2, né? Então vamos atender isso. Nós paramos no artigo 20, então agora estamos no artigo 21. O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições, sem prejuízo de ação regressiva contra dirigentes ou terceiro que deram causas a dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar. Então, aqui fala bem claro aí do nosso déficit, né? Não importa quem causou, nós temos que pagar, né? Em proporções aí com a patrocinadora, os participantes que são da ativa e os assistidos que estão em gozo do benefício, sem ter que correr atrás aí de quem foi aí o terceiro que deu prejuízo para entidade fechada. Parágrafo 1º. O equacionamento referido no caput poderá ser feito, dentre outras formas, por meio de aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios, a conceder, observado as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador. Então, aqui parece que deixa claro que a fundação pode aumentar aí o valor da contribuição, né? Ali fala assim, o equacionamento referido no caput poderá ser feito, dentre outras formas, por meio de aumento do valor das contribuições. Agora, não fala aqui se é contribuição normal ou se é contribuição extra. Fala que por aumento de contribuição, né? Instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios, a conceder, observadas as normas estabelecidas. Então, dá liberdade para a fundação fazer o que entende. Parágrafo 2º. A redução dos valores dos benefícios não se aplica aos assistidos, sendo cabível, neste caso, a instituição de contribuição adicional para a cobertura de acréscimo ocorrido em razão da revisão do plano. Como é que é isso aqui? Vamos entender. A redução dos valores dos benefícios não se aplica aos assistidos. Então, o parágrafo primeiro ali não se aplica, é o que eu estou entendendo aqui, não se aplica a quem já está no gozo da aposentadoria, né? Sendo cabível, neste caso, a instituição de contribuição adicional para a cobertura do acréscimo ocorrido em razão da revisão do plano. Então, acho que ele já não tem toda essa liberdade para com o assistido. Na hipótese de retorno, a entidade dos recursos equivalente ao déficit previsto no caput deste artigo, em consequência de apuração de responsabilidade mediante ação judicial ou administrativa, os respectivos valores deverão ser aplicados necessariamente na redução proporcional das contribuições devidas ao plano ou em melhoria dos benefícios. Então, aqui diz que se a gente conseguir recuperar alguma coisa disso que foi danoso para o plano, tem que voltar para nós aí com redução ou melhoria aí no plano. Artigo 22. Ao final de cada exercício coincidente com o ano civil, as entidades fechadas deverão levantar as demonstrações contábeis e as avaliações atuariais de cada plano de benefício, por pessoa jurídica ou profissional legalmente habilitado, devendo os resultados serem encaminhados ao órgão regulador e fiscalizador e divulgados aos participantes e aos assistidos. Todo final de ano tem que fechar a conta lá e dizer para nós se teve déficit ou superávit, né? Então, essas contas têm que ser feitas por pessoas habilitadas. Artigo 23. As entidades fechadas deverão manter atualizada sua contabilidade
de acordo com as instruções do órgão regulador e fiscalizador, consolidando a posição dos planos de benefício que administram e executam, bem como submetendo as suas contas a auditores independentes. Parágrafo único. Ao final de cada exercício serão elaboradas as demonstrações contábeis e atuariais consolidadas sem prejuízo dos controles por plano de benefício. Bom, isso aí a nossa fundação tem feito, né? Às vezes com um pouquinho de atraso. Por exemplo, nós já estamos em março de 2020 e até agora não apareceu nada aí fechado de 2019, né? Estamos aí no aguardo para ver se houve superávit ou déficit para a gente pagar. Artigo 24. A divulgação aos participantes, inclusive aos assistidos, das informações pertinentes aos planos de benefício, dar-se-á ao menos uma vez ao ano, na forma, nos prazos e pelos meios estabelecidos pelo órgão regulador e fiscalizador. Parágrafo único. As informações requeridas formalmente pelo participante ou assistido para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal específico deverão ser atendidas pela entidade no prazo estabelecido pelo órgão regulador e fiscalizador. Aqui nós precisamos saber qual é esse prazo, né? Porque a gente tem cobrado aí da fundação os dados sobre como chegou-se ao déficit e ela não tem colocado. E por lei, né, ela precisa fornecer aí dentro de um prazo aí que até agora eu desconheço qual é esse prazo. Vamos ver se aqui mais adiante na lei vai dizer isso aí. Artigo 25. O órgão regulador e fiscalizador poderá autorizar a extinção de plano de benefício ou a retirada de patrocínio, ficando os patrocinadores e instituidores obrigados ao cumprimento da totalidade dos compromissos assumidos com a entidade relativamente aos direitos dos participantes assistidos e obrigações legais até a data da retirada ou extinção do plano. Bom, não é o nosso caso ainda, porque a Petrobras ainda não pediu final do patrocínio, né? Mas quando pedir, ela deve arcar com todas as responsabilidades, pagar todas as suas dívidas. Parágrafo único. Para atendimento do disposto no caput deste artigo, a situação de solvência econômica, financeira e atuarial da entidade deverá ser atestada por profissional devidamente habilitado, cujos relatórios serão encaminhados aos órgãos regulador e fiscalizador. Não estamos vivendo essa situação ainda, né? Mas não sei se no futuro não vamos precisar saber dessas coisas. Seção 3. Dos planos de benefício e das entidades abertas. Bom, aqui eu vou passar muito rapidamente, porque entidade aberta não é o nosso caso, né? São os bancos. Bom, se bem que o comportamento aí do PP3 é igual aí, né? Praticamente dessas entidades abertas. Então vamos ver tudo, né? Não custa. Artigo 26. Os planos de benefícios instruídos por entidades abertas poderão ser individuais quando acessíveis a qualquer pessoa física, ou coletivo quando tenham por objetivo garantir o benefício previdenciário a pessoas físicas vinculadas direto ou indiretamente a uma pessoa jurídica contratante. É quando uma empresa cria, né? Uma empresa privada cria um plano aí, ela pode contratar um banco para administrar. Parágrafo 1º. O plano coletivo poderá ser contratado por uma ou várias pessoas jurídicas. Parágrafo 2º. O vínculo indireto de que trata o inciso 2º deste artigo refere-se aos casos em que uma entidade representativa de pessoa jurídica contrate plano previdenciário coletivo para grupos de pessoas físicas vinculadas às suas filiadas. Parágrafo 3º. O grupo de pessoas que
trata o parágrafo anterior poderão ser constituídas por uma ou mais categorias específicas de empregados de um mesmo empregador, podendo abranger empresas coligadas, controladas ou subsidiárias e por membros de associações legalmente constituídas de caráter profissional ou classista, ou seu cônjuges ou companheiros e dependentes econômicos. Parágrafo 4º. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, são equiparáveis aos empregados e associados os diretores, conselheiros, ocupantes de cargos eletivos e outros dirigentes ou gerentes de pessoas jurídicas contratantes. Parágrafo 5º. A implantação de um plano coletivo será celebrada mediante contrato na forma, nos critérios, nas condições e nos requisitos mínimos a ser estabelecido pelo órgão regulador. Parágrafo 6º. É vedado à entidade aberta a contratação de plano coletivo com pessoa jurídica cujo objetivo principal seja estipular, em nome de terceiro, planos de benefício coletivo. Artigo 27. Observados os conceitos, a forma e as condições e os critérios fixados pelo órgão regulador, é assegurado aos participantes o direito à portabilidade, inclusive para planos de benefício de entidades fechadas, e ao resgate de recursos das reservas técnicas, provisões e fundo, total ou parcialmente. Parágrafo 1º. A portabilidade não caracteriza resgate. Parágrafo 2º. É vedado no caso de portabilidade que os recursos financeiros transitem pelos participantes sob qualquer forma e a transferência de recursos entre participantes. Então, isso é vedado, né? Artigo 28. Os ativos garantidores das reservas técnicas, das provisões e dos fundos serão vinculados à ordem dos órgãos fiscalizadores na forma a ser regulamentada e poderão ter sua livre movimentação suspensa pelo referido órgão, a partir da qual não poderão ser alienados ou prometidos alienar sem a sua prévia e expressa autorização, sendo nulas de pleno direito quaisquer operação realizada com violação daquela suspensão. Parágrafo 1º. Sendo imóvel, o vínculo será averbado à margem do respectivo registro no cartório de registros geral de imóveis, competente mediante a comunicação ao órgão fiscalizador. Parágrafo 2º. Os ativos garantidores a que se refere o caput, bem como os direitos deles decorrentes, não poderão ser gravados sob qualquer forma sem prévia e expressa autorização do órgão fiscalizador, sendo nulo os gravames constituídos com infringência do dispositivo neste parágrafo. Artigo 29. Compete ao órgão regulador, entre outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, fixar padrões adequados de segurança atuarial e econômico-financeira para preservação da liquidez e solvência dos planos de benefício isoladamente e de cada entidade aberta no conjunto de suas atividades. Segundo, estabelecer as condições em que o órgão fiscalizador pode determinar a suspensão da comercialização ou a transferência entre entidades abertas de plano de benefício. E terceiro, fixar condições que assegurem transparência, acesso às informações e fornecimento de dados relativos aos planos de benefício, inclusive quando da gestão dos respectivos recursos. Artigo 30. É facultativa a utilização de corretores na venda de planos de benefício de entidades abertas. Parágrafo 1. Aos corretores de plano de benefício, aplica-se a legislação e regulamentação da profissão de corretor de seguros. Capítulo 3º, das entidades fechadas de previdência complementar. Essa aqui é a nossa parte, né? Parte da Fundação
Petros, que a gente usa, e também aí de quem, da FUNCEF e do Postales. Artigo 31. As entidades fechadas são aquelas acessíveis na forma de regulamentadas pelo órgão regulador, fiscalizador exclusivamente. Os empregados de uma empresa ou grupo de empresas e aos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, entre dominados patrocinadores, os associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, denominadas instituidores. As entidades fechadas organizam-se sob a forma de fundação ou sociedade civil sem fins lucrativos. As entidades fechadas constituídas por instituidores referidos no inciso 2º do caput deste artigo deverão cumulativamente terceirizar a gestão dos recursos garantidores das reservas técnicas e provisões mediante a contratação de instituição especializada autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou outro órgão competente. Segundo, ofertar exclusivamente planos de benefício na modalidade contribuição definida na forma do parágrafo único do artigo 7º desta lei complementar. Parágrafo 3º. O responsável pela gestão dos recursos de que trata o inciso 1º do parágrafo anterior deverão manter segregado e totalmente isolados o seu patrimônio do instituidor e da entidade fechada. Na regulamentação que trata o caput, o órgão regulador e fiscalizador estabelecerá o tempo mínimo de existência do instituidor e de seu número mínimo de associados. Artigo 32. As entidades fechadas têm como objetivo a administração e a execução dos planos de benefício de natureza previdenciária. Parágrafo único. É vedado às entidades fechadas a prestação de quaisquer serviços que não estejam no âmbito de seu objeto, observando o disposto no artigo 76. Artigo 33. Dependerão de prévia e expressa autorização do órgão regulador e fiscalizador a constituição e o funcionamento da entidade fechada, bem como a aplicação de respectivos estatutos e dos regulamentos dos planos de benefício e suas alterações. As operações de fusão, cisão, incorporação de qualquer outra forma de reorganização societária relativas às entidades fechadas, as retiradas de patrocinadores e as transferências de patrimônio do grupo de participantes de plano e de reservas entre entidades fechadas. Parágrafo 1º. Excetuando o dispositivo no inciso 3º deste artigo, é vedada a transferência para terceiro de participantes de assistido e de reserva constituídas para garantia de benefício de risco atuarial programado de acordo com as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador. Parágrafo 2º. Para os assistidos de plano de benefício na modalidade de contribuição definida, que mantiveram essas características durante a fase de percepção de renda programada, o órgão regulador e fiscalizador poderá, em caráter excepcional, autorizar a transferência dos recursos garantidores dos benefícios para entidade de previdência complementar ou companhia de seguradora autorizada a operar planos de previdência complementar com o objetivo específico de contratar planos de renda vitalícia, observados as normas aplicáveis. Complicado isso tudo, hein? Artigo 34. As entidades fechadas podem ser qualificadas da seguinte forma, além de outras que possam ser definidas pelo órgão regulador e fiscalizador. Primeiro, de acordo com os planos que administram, a. de plano comum, quando administram planos ou conjunto de planos acessíveis ao universo de
participantes e B. Com multiplanos, quando administra planos ou conjunto de planos de benefício para diversos grupos de participantes com independência patrimonial. Segundo, de acordo com seus patrocinadores ou instituidores. A. Singulares, quando estiver vinculada a apenas um patrocinador ou instituidor. E. B. Multipatrocinadas, quando congregarem mais de um patrocinador ou instituidor. Artigo 35. As entidades fechadas deverão manter a estrutura mínima composta pelo Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. Isso aí depois temos que dar uma analisada lá quando a gente vê o regulamento, né? O Estatuto deverá prever representação dos participantes e assistidos nos Conselhos Deliberativo e Fiscal, assegurando a eles, no mínimo, 1/3 das vagas. Na composição do Conselho Deliberativo e Fiscal das entidades qualificadas como multipatrocinadas, deverá ser considerado o número de participantes vinculado a cada patrocinador ou instituidor, bem como o montante dos respectivos patrimônios. Parágrafo 3º. Os membros do Conselho Deliberativo ou do Conselho Fiscal deverão atender aos seguintes requisitos mínimos: comprovada experiência no exercício da atividade nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou de auditoria. Não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado. E não ter sofrido penalidade administrativa por infração de legislação da seguinte de Seguridade Social ou como servidor público. Parágrafo 4º. Os membros da diretoria executiva deverão ter formação de nível superior e atender aos requisitos do parágrafo anterior. Parágrafo 5º. Será informado ao órgão regulador e fiscalizador o responsável pela aplicação dos recursos da entidade escolhido entre os membros da diretoria executiva. Parágrafo 6º. Os demais membros da diretoria executiva responderão solidariamente com os dirigentes indicados na forma do parágrafo anterior pelos danos e prejuízos causados à entidade para os quais tenham concorrido. Aqui dá para ver bem aí que a gente pode cobrar aí dos dirigentes e conselheiros aí o que nós estamos passando hoje, né? Os danos sofridos. Parágrafo 7º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 31 desta lei complementar, os membros da diretoria executiva e dos conselhos deliberativo e fiscal poderão ser remunerados pela entidade fechada de acordo com a legislação aplicável. Temos que ver aí quanto que ganha cada conselheiro, diretor aí. Eu não tenho conhecimento disso, né? Parágrafo 8º. Em caráter excepcional, poderão ser ocupados até 30% dos cargos da diretoria executiva por membros sem formação de nível superior, sendo assegurada a possibilidade de participação neste órgão de pelo menos um membro quando da aplicação do referido percentual resultar número inferior à unidade. Bem, nós vimos aqui até o artigo 35 e o vídeo já está com 24 para 25 minutos. Então, para ele não ficar muito longo, a gente vai interromper ele aqui, né? Então,